Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias, em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. Nosso vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as chances do Vasco, né? Muita gente aí já jogando a toalha, outros vascaínos ainda acreditando, então a gente vai trazer aí as probabilidades do Vasco conseguir esse acesso para a Série A, que são muito pequenas, são muito remotas. Vamos analisar a tabela e vamos analisar essas 6 rodadas que nós temos pela frente e também teremos um convidado super especial aqui falando sobre a situação de momento do Vasco. Então fiquem até o final do vídeo, vocês não vão se arrepender. Já convido a galera também a deixar nos comentários sua opinião. Você vascaíno, acredita? Acha que o Vasco ainda tem chance de conseguir o acesso para a Série A? Coloca ali embaixo na aba de comentários e também peço a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida. Você que é novo aqui no canal, tá chegando aqui pela primeira vez, já aproveita e corre aqui embaixo no botãozinho vermelho, já se inscreva por aqui. Não esqueça também de ativar o sininho de notificações para você sempre receber todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. E também peço para a galera seguir as nossas redes sociais do canal, que são super importantes, são complementares ao trabalho que nós fazemos aqui no YouTube. Vou deixar todos os links logo aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Então corre lá, siga as redes sociais para você estar 100% conectado com a gente. Combinado? Então vamos que vamos aqui, né, falar um pouco sobre as chances do Vasco após a última derrota para o CSA, né? O Vasco que poderia ter ficado a apenas 3 pontos do G4, poderia ter aumentado as chances de classificação, de retorno para a Série A para quase 35%, né, se tivesse conseguido aquela vitória contra o CSA. Nesse momento, as chances caíram para apenas 6%. Ou seja, o Vasco está numa situação, cara, desesperadora, complicadíssima, né? Para que a gente possa conseguir esse retorno pro Campeonato Brasileiro da primeira divisão do ano que vem. É possível? É possível. Para mim, só um milagre. Para mim, só se realmente o Nenê, meu irmão, começar a jogar aí que nem o Edmundo 97, o Germancano começar a jogar aí, sei lá, também igual o Romário, a gente começar a ganhar todas as partidas com muita facilidade, o que não acontece, né? Infelizmente o Vasco aí nesse Campeonato Brasileiro, nesse ano de 2021 aí, não teve facilidade em basicamente nenhum jogo, né? E agora o Vasco tem aí próximos 2 jogos, na minha opinião, jogos mais difíceis. Contra o Guarani, fora de casa, Vasco já empatando ou perdendo essa partida, esquece, as chances vão aí realmente pelo ralo. E depois, mesmo que o Vasco ganhe do Guarani, ainda temos o jogo contra o Botafogo, clássico, em São Januário, e depois temos 2 jogos fora de casa, um contra o Vila Nova e outro contra o Londrina, e nesse meio termo ainda tem um jogo contra o Vitória da Bahia em São Januário e outro com o Remo também em São Januário. Então são 6 jogos, 18 pontos em disputa. Se o Vasco ganhar os 6 jogos, o Vasco vai a 65 pontos. Se o Vasco ganhar 5 e empatar 1, o Vasco chegaria aos 63. Alguns dizem que é possível classificar com 63. Eu particularmente acho que, olhando para a tabela nesse momento, né, olhando ali para os números da tabela, dos adversários, temos o Goiás com 53. Então o Goiás só poderia fazer mais 10 pontos em 18 pontos possíveis. É plausível dizer que o Vasco teria condições, mas eu particularmente acho muito, muito complicado que isso aconteça. É minha opinião, tá? E eu sou um vascaíno extremamente positivo. Eu sempre tô tentando falar, não, vamos conseguir, vai dar tudo certo, mas nesse momento eu realmente não joguei a toalha, mas praticamente aí entreguei os pontos, porque realmente estou achando muito complicado a situação do nosso Vascão. Óbvio que tem o retorno do Nenê, é óbvio que o Fernando Diniz pode tentar mudar alguma coisa, de repente fazer alterações ali no sistema tático, nos jogadores aí, no time titular. Como eu venho falando nos últimos vídeos, eu acho que tem muito jogador que tá jogando, que tá titular nesse momento, que tá aqui,
pouco se importando para a situação do Vasco, jogadores como Léo Jabá, jogadores como Zeca, jogadores ali como Marquinhos Gabriel, Hernando, Valber, enfim, tem muito jogador para mim que não deveria nem estar mais jogando, porque os caras não se importam com a situação do clube, né? Eu acho que isso aí tinha que ser mudado pelo treinador, tinha que ser mudado pela diretoria, para que a gente possa, pelo menos, já começar a planejar a temporada do ano de 2022. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora eu vou deixar com vocês aqui um vídeo do meu irmão, do meu amigo Léo, Léo Lacerda. O Léo, porra, tem um canal também super bacana, inclusive tem live no canal do Léo hoje às 9 da noite. Peço que todo mundo já se inscreva por lá, dá essa moral pro Léo lá, que o Léo merece, um cara muito gente boa. E ele vai dar a opinião dele, vai falar aqui um pouquinho sobre a situação do Vasco, vai falar um pouquinho sobre o que ele pensa desse ano, dessa temporada, do tudo que aconteceu dentro do nosso clube. Então, Léo, vou passar a bola para você, deixa aí pra galera sua opinião. O canal do Léo chama-se Na Torcida Vascaíno, então quem puder dar essa moral lá, siga o Léo que a gente vai estar ao vivo hoje lá a partir das 9 horas da noite. Combinado? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Vai contigo, Léo. Tamo junto. Fala, família, Leonardo aqui. E para a galera que está aí no canal Mário Coelho Vasco, o Mário me pediu para deixar uma opinião aí sobre o que pode ainda acontecer com o Vasco. Vou fazer aqui um pano de fundo rapidinho para me poder contextualizar aquilo que eu vejo ainda no futuro dessa Série B no Vasco da Gama. Bom, para mim o inferno astral do Vasco começou naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, quando o Vasco tinha um jogador a mais lá no Maranhão, depois de toda aquela festa, se lembra? E acabou que o Vasco aí... Deixa eu trazer um pouco para cá o microfone, pronto. E acabou que o Vasco aí decepcionou os torcedores do Maranhão e veio de volta para jogar em São Januário e acabou nos iludindo ali, ganhando de uma forma bem contundente do Curitiba. E todos nós achávamos que, né, o Vasco tropeçou contra o próprio Sampaio Corrêa, mas poderia se recuperar na tabela e engrenaria, conseguiria de repente fazer como tinha feito antes, emplacar 3 vitórias consecutivas contra times aí de maior expressão no campeonato. Pois bem, acabou que fomos jogar lá nos aflitos, né, no campo do Náutico, e ali a gente abre 2-0, e eu falei, porra, vamos nadar de braçada, vamos realmente conseguir emplacar mais 3 vitórias e vamos entrar no G4, porque a tabela contra o Náutico era tão favorável que se o Vasco tivesse ganhado do Náutico e tivesse ganhado do CSA, o Vasco poderia ficar até mesmo a 1 ponto do G4. Acabou que o Vasco empata com o Náutico, cede aquele resultado e tipo assim, nós tínhamos no jogo contra o CSA as nossas últimas cartadas para ver se esse time reagiria. Mas tinha um grande problema no meio dessa história. Qual era? A ausência do Nenê. Acabou, meu irmão, que o Nenê não jogou e o Vasco voltou a ser o Vasco do Lisca doido e voltou a ser o Vasco do Marcelo Cabo. Um Vasco que não ameaçava, um Vasco que tinha a bola, mas não sabia o que fazia com ela, o Vasco que encontra um gol de bola parada em um pênalti, onde nós tivemos a sorte de o Vasco chamar a atenção do juiz, um Vasco que acaba tomando uma virada dentro de São Januário com mais de 9 mil pagantes. E agora esse mesmo Vasco sai para enfrentar o Guarani e o Botafogo. Um Vasco agora que precisa de 6 vitórias consecutivas, porque, meu irmão, eu acho que isso aí seria um milagre. Mas eu não acredito em milagre, eu acredito em competência. Se o Vasco tiver competência e realmente quiser, o Vasco consegue essas 6 vitórias. Mas vai ter que ser aquele Vasco contra o Cruzeiro, se lembra? Vai ter que ser o Vasco que jogou contra o Goiás, até mesmo contra o Curitiba, porque o Vasco, quando o Vasco quer jogar com tesão e intensidade, o Vasco joga. Mas até o próprio Fernando Diniz falou que o Vasco estava muito abaixo daquele Vasco que começou com ele. Qual será o Vasco que vai lá para o campo do Guarani, desculpa. Qual será o Vasco que vai encarar o Botafogo dentro de São Januário? E detalhe, se o Vasco tivesse ganhado do CSA, se o Vasco tivesse ganhado do Guarani, esse jogo do Botafogo seria no Maracanã.
com aproximadamente aí 40 mil pagantes, porque a torcida estaria empolgada. Mas você está empolgado? Você está querendo? Fica essa pergunta para todos nós. Então, o futuro do Vasco depende muito de como o Vasco vai se comportar nesse jogo de quinta-feira, às 19 horas, contra o Guarani, e no jogo, no domingo, às 16 horas, que de repente será o jogo da Globo, e eu não tenho dúvidas que será em São Januário, que eu acho muito difícil, principalmente se o Vasco perder para o Guarani, o Vasco querer levar esse jogo para o Maracanã, porque sabe que vai ter prejuízo. Então, o futuro do Vasco é um futuro aí, rapaz, do Tom Cruise, de uma missão impossível, mas que se o Vasco colocar coração e tiver disposição, ainda dá, de repente, para sonhar. Mas, enfim, né, esse sonho pode se tornar em pesadelo. Então, fica aqui, né? A minha opinião, eu acho que o Vasco tem que voltar a ser aquele Vasco do início do Diniz para tentar ir uma arrancada final e tentar surpreender e tirar uma vantagem que é praticamente impossível. Mário, fique com Deus, beijo no coração, beijo para toda a torcida aí do Vasco, para todos os inscritos do canal do Mário Coelho Vasco, e se você não me segue lá, né? Nós somos do canal Na Torcida Vascaíno, vá lá e dá uma moral, se inscreva lá também. Fui que fui, e até amanhã, galera, ó. Fui.